Para isso construíram toda uma trama, que ao final eu desmistifiquei, todas as acusações foram passo a passo desmontadas. Eu vou lembrar que inclusive a minha neta, que tinha 6 anos de idade, foi investigada. Então assim, todas as pessoas do gabinete, todos os amigos mais próximos, não sobrou ninguém. E, graças a Deus, passei por esse moedor de carne e saí do outro lado inteiro. Então, assim, é uma raridade o que aconteceu comigo. E o Supremo, diante de todas as evidências, desconstituiu a decisão do Senado para que eu pudesse me candidatar. O senhor sempre foi aliado do Marconi Perillo, do ex-governador Marconi Perillo, e continua aliado dele, mesmo depois de ter desfeito tantas amizades na política, ter saído do DEM e agora no PTB. Ele foi um dos incentivadores desse seu retorno, da sua candidatura a deputado federal? Olha, quem passou pelo que eu passei sabe o que é esse sentimento de gratidão. Eu vi muitas pessoas correrem de mim. Eu imaginava, para essas pessoas, gratidão é doença de cachorro, né? Eu não, eu sou um homem grato. E lembro perfeitamente que eu estava no Ministério Público, era chefe do Ministério Público, 2 vezes fui Procurador-Geral de Justiça, quando Marconi me convidou para ser secretário de Segurança Pública. Eu tive vários convites hoje, quando voltei, para ir para muitos lugares, mas eu não me via em outro lugar, né? Então ele, o Zé Elton, que é meu amigo, foi meu advogado, incentivei a entrar na política, acredito na competência e na capacidade de trabalho dele e sou grato a ambos. Então eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer. Agora não teria cabimento, porque o governo tem 20 anos, porque sofre um desgaste natural com esse tempo, porque corre o risco, inclusive, de perder a eleição, porque a eleição é assim mesmo, se ganha e se perde. Eu acredito que nós vamos ganhar, mas podemos perder também. Eu não iria mudar de lado por uma questão de oportunismo. Então, ambos incentivaram a eu voltar. A eleição para o Senado já tinha basicamente 2 candidatos quando eu ganhei a oportunidade de disputar novamente. Tentei ser candidato ao Senado, acho que até regimentei muita gente do meu lado, muitos partidos, mas eu verifiquei que se eu continuasse, levasse isso para a convenção, eu ia criar mais tumulto numa situação que já está complicada. Então eu preferi sair candidato a deputado federal e, se Deus quiser, vou lutar para me eleger com boas bandeiras para poder defender Goiás e o Brasil. E Aparecida. O senhor esteve aqui, inclusive, em Aparecida, no aniversário da cidade, tive o prazer de falar com o senhor lá. Qual que é a sua relação com esse município? Muito boa. Quando eu fui Procurador-Geral de Justiça, na época em que o Maguito Vilela era governador do estado, eu sempre me dei bem com o Maguito Vilela, um homem honrado, decente. Conheci o Daniel Vilela menino, né, passava no apartamento dele. O Maguito gostava de jogar bola, né? Eu gostava de assistir, né? Então, assim, não tinha amizade propriamente dita com o Maguito Vilela, melhor dizendo. Não tinha essa amizade com ele, mas tinha muito respeito. Quando ele se tornou prefeito, eu arrumei uma emenda de 10 milhões de reais para ele asfaltar grande parte de Aparecida. Então eu tive a oportunidade de ajudá-lo no governo. Vários bairros aqui foram asfaltados com emendas que eu arrumei. Eu tenho muito carinho por Aparecida. Desde menino, antigamente Aparecida e Goiânia eram cidades longe, pode acreditar. A gente saía, tinha uma churrascaria aqui no Postão, a gente vinha comer, eu ia para esses córregos que tinha aqui. Antigamente o lazer dos goianos era assim, né? Então conheço Aparecida desde menino, gosto, respeito a população daqui e quero ajudar no desenvolvimento. Como eu ajudei já o Maguito uma vez, se eu retornar e tendo prestígio, que eu quero acreditar que vou recuperar aquele prestígio dentro do Congresso, eu quero ajudar muito ainda a Aparecida de Goiânia. Com a sua longa experiência em Direito, é Procurador de Justiça, foi Secretário de Segurança por 2 vezes, como já citado aqui, quais as medidas que o senhor acha que tem que ser tomadas no estado de Goiás para tomar conta da segurança pública, porque hoje Goiás é um dos 10 mais violentos do Brasil, segundo o mapa da violência, e quais medidas são necessárias para controlar a violência no estado e por que elas não foram tomadas ainda? Olha, na realidade, muitas medidas têm que ser tomadas em termos de segurança pública. Eu era secretário de Segurança Pública e Justiça. Eu lembro que desde o controle dos presídios, que naquela época não era fácil,
Quando eu assumi, tinha rebelião praticamente a cada mês, a cada 2 meses. Eu lembro que eu tinha comprado colchões novos para os presídios, né, para os presos, e numa rebelião eles queimaram os colchões. E aí, depois eu fui pressionado para comprar colchão novamente. Eu não comprei, não por maldade, mas por respeito ao dinheiro do cidadão. Aí tiveram que fazer uma campanha para comprar novos colchões, e todas as rebeliões que aconteceram depois, nenhum colchão mais foi queimado. Quer dizer, a gente tem que ter autoridade para retomar o controle dos presídios. Precisa incentivar os policiais civis e militares. Eu gosto de polícia. Então, naquela época, tudo que se fazia dizia que o policial pertencia a um grupo de extermínio, ou estava atacando os direitos humanos, ou coisa semelhante. Eu dava moral para o policial. Eu dizia o seguinte, o revólver está no coldre do policial, não é para enfeitá-lo, não, é para ele usar em favor do cidadão, defender o cidadão. Arrumava advogado para os militares, para os civis, mas especialmente para os militares, que é quem está mais na linha de frente. Respeitava a lei, todo mundo agia dentro da lei e a criminalidade baixava. No Senado eu tentei emplacar a escola em tempo integral, que eu acho que é a melhor forma de prevenção e resolver o problema ao longo dos anos, né? Você põe a criança o dia todo na escola. Lá a criança vai ter aula, vai ter reforço à tarde, vai aprender música, vai ter uma biblioteca, vai aprender literatura, ela vai tomar o café da manhã na escola, vai almoçar na escola, vai tomar um lanche. E os pais, quando voltarem para pegar as crianças, e se for perto da escola, acho que até pode ter um transporte para buscar e levar essa criança. E quando os pais chegarem, as crianças estarão lá bem alimentadas, bem informadas, preparadas para enfrentar o futuro. E mais, você tira a criança da mão do traficante, coloca a criança na mão do professor. Por quê? Porque as crianças não vão estar nas ruas. E um grande problema que nós temos hoje é tráfico de drogas. O Brasil tem que fechar as suas fronteiras. Eu acredito que no mínimo metade das Forças Armadas tem que ir para as fronteiras. Nós temos que fazer convênios com outros países, inclusive para fazer queimada nas plantações de cocaína, de maconha, né? Atacar esses laboratórios químicos, fazer uma força. Porque o crime é transnacional, então não adianta um estado, um país só atuar. E no estado de Goiás nós tivemos muito êxito, fechando as fronteiras, e nós tínhamos muitos projetos que tinham um secretário executivo no Ministério da Justiça fantástico, chamava-se Antônio Anastasia, que depois se transformou em governador de Minas, senador hoje, candidato de novo a governador, e ele gostava de projeto. E o que eu tinha para oferecer era projeto. Nós recebemos mais dinheiro do que Minas e São Paulo, em determinadas ocasiões. Por quê? Nós tínhamos projetos na área de inteligência, porque o bandido estuda o policial. Então o policial tem que estudar o bandido. O crime migra. Um dia ele acontece numa região, outro dia ele acontece no outro. Um dia é uma modalidade que está em evidência, outro dia é outro. Então a gente tem que estudar e mapear tudo isso que está acontecendo. Não havia viaturas em Goiás, só de uma vez nós compramos mais de 300 viaturas, tudo com recurso federal. Houve uma equiparação de salário da polícia do Distrito Federal com a polícia do entorno, e depois eu estendi esse aumento para os policiais civis e militares de todo o estado. Enfim, é uma série de conjuntos. No entorno de Brasília, tinha cidade, Valparaíso era campeã nacional de estupro. Então o que a gente fazia? Criava patrulhas específicas para combater esse crime, aliado a outros problemas. O que nós estudamos? Matagal alto, né? Então a gente tinha forças-tarefas juntos com as prefeituras para limpar aqueles matagais, colocar energia elétrica em lugares escuros. Então tudo isso parece detalhe, mas é coisa que tem que se fazer em favor da segurança. E, infelizmente, jogar pesado contra o bandido.
quem trabalha que tem razão, é o trabalhador que tem razão. Nós não podemos aceitar essa banalização do crime. Quando eu era secretário de Segurança, nós tínhamos 30 mil crimes por ano no Brasil, depois chegou a 45 mil. E hoje já são 65 mil homicídios no Brasil. É algo absurdamente intolerável. Nós estamos vivendo uma guerra civil, nós estamos matando mais que na Síria, mais do que no Afeganistão. É uma loucura o que está acontecendo no Brasil. Eu digo o seguinte, eu ajudei muito a combater o crime organizado. As leis que o juiz Sérgio Moro, por exemplo, usa para colocar tornozeleiras eletrônicas, para impedir que uma pessoa entre na sua própria empresa. Ela é dona, mas não pode entrar lá porque ela usou aquela empresa para cometer crimes. Então, nós aprendemos a combater o crime organizado e a corrupção. O Brasil tem uma boa legislação e eu ajudei praticamente em todas essas leis para que isso acontecesse. Agora está na hora de combater a criminalidade comum com muita força, porque hoje uma pessoa morre por conta de um celular, de um tênis, isso. Então, essa matéria ela tem que ser refeita no estado de Goiás e no Brasil. O senhor acha que a legislação ela pega leve com bandido? Hoje? Muito. A legislação no Brasil é muito frouxa. E isso foi criada uma ideologia no Brasil de que a cadeia não recupera. E se a cadeia não recupera, você tem que colocar as pessoas na rua. Mas eu pergunto, as ruas recuperam? Então, você tendo um delinquente perigoso, é melhor ter ele na rua solto, cometendo novos crimes, ou é melhor ter ele preso? Então, tem algumas penas que são francamente muito baixas. Por exemplo, homicídio ou feminicídio, que é também uma maneira de... um homicídio cometido contra a mulher por questão de gênero, ou homicídio mediante pistolagem, ou tráfico de drogas com consequências graves que geram a morte. Hoje, grande parte das mortes no Brasil tem decorrência, em decorrência da droga. Então, essas penas precisam ser majoradas. Eu acho que a pena máxima no Brasil, em vez de 30, deveria ser de 50 anos. Em alguns casos, poderia ter até a prisão perpétua. Só que a lei brasileira, a Constituição, não permite ter a prisão perpétua. Então não adianta sonhar com o que não é possível, né? Então eu imagino o seguinte, nós poderíamos dificultar a progressão. Hoje as pessoas saem muito cedo. Você pega uma pessoa presa e ela fica debochando na cara do policial. Fala, amanhã, ou no máximo daqui uma semana, eu estou aqui de volta. E está. E o policial fica desmoralizado na sua ação. Ele fica enxugando gelo. Nós temos que mudar também o conceito de maus antecedentes para fim de prisão preventiva. Porque muita gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 crimes, mas não tem maus antecedentes porque não tem uma condenação definitiva. Então essas coisas são muito técnicas, mas ajudam a fazer com que o delinquente perigoso fique mais tempo dentro da cadeia. É óbvio que o delinquente pé de chinelo, né, nós temos que cuidar para que ele não progrida, porque também começa assim, começa pé de chinelo, não tem punição, depois se torna um barão do crime. Então essas pessoas precisam sofrer reprimenda para que nós tenhamos tranquilidade. O senhor foi presidente da CCJ e relator de projetos como a redução da maioridade penal, inclusive o projeto que deu origem à lei da ficha limpa. O senhor sempre defendeu a bandeira da segurança pública. Quais outras bandeiras o senhor pretende defender quando eleito? Olha, eu fui relator, por exemplo, do Estatuto do Idoso. O senador Paulo Paim apresentou esse estatuto, eu achei de vital importância para o Brasil. Primeiro, porque corrigia uma grande injustiça histórica, que era fazer com que as pessoas acima de 65 anos, que não tinham qualquer renda, mas que trabalharam a vida inteira, pudessem ter um salário mínimo mensal de ajuda. Repito, por que isso?
o Brasil, por muito tempo, em muito tempo, as pessoas não tinham carteira assinada, não tinham como provar que trabalhavam. Muitos idosos se encontravam numa situação deprimente, né? Então eu trabalhei para que esse estatuto fosse aprovado. Mas não foi só por isso, também muitas pessoas querem visitar seus parentes no interior ou no outro estado, não tem condição, então foi estabelecida uma cota para esse transporte. Não é só o transporte de ônibus, não, até de avião, de navio, onde tem esse tipo de transporte, é obrigado a ter uma cota. E pensei também na minha situação. Hoje eu tenho 57 anos, quando eu relatei isso eu tinha menos de 50, mas eu sabia que eu ia chegar aos 60, e queira Deus, né, que eu possa chegar aos 60, 70, 80, quero viver bem. Então o Estatuto, ele tem uma série de coisas boas. Por exemplo, acabaram-se aqueles asilos, né, e passamos a ter centro de convivência. Os idosos são respeitados, têm atividades de lazer. No futuro serão obrigatórias obrigatória a criação de curso, né, para que eles possam participar disso, tanto em faculdades quanto em escolas profissionalizantes, possam participar dessa formação, dessa convivência. Então o Estatuto é algo muito bom, e à medida que a população brasileira envelhecer, ele vai ser mais útil ainda, né? E a população brasileira está envelhecendo, nós estamos perdendo esse bônus. Pessoas novas como você, já não digo que são raridades, mas vem diminuindo. E o Brasil, em 2050, vai ter mais idosos do que pessoas jovens. Então nós precisamos de leis como essas. Mas eu me preocupo muito, como eu disse, com educação, né? Eu me preocupo inclusive com assistência social. Quando houve a prorrogação do fundo que paga o Bolsa Família, eu fui escolhido para ser o relator, porque embora eu seja totalmente favorável ao mérito, ao estudo, a vencer na vida, eu sei muito bem que tem muitas pessoas que não dão conta disso. Então eu fui favorável, fui escolhido para ser o relator. E eu quero continuar atuando nessa área. É óbvio, como eu disse, que eu tenho muitos projetos para a área de segurança pública, mas outro dia, por exemplo, eu estava em Aragarças, um senhor me procurou: olha, eu sei que o senhor sabe fazer boas leis. Ele sabia mesmo. O senhor fez as leis contra a pedofilia, eu vi que o senhor fez a lei do ficha limpa que você mencionou, a lei da transparência. Ele contava que a mãe da esposa dele, uma senhora, foi atropelada no Mato Grosso e ficou 12 horas estendida no asfalto, porque não tinha naquele lugar um IML, e aí esse IML teve que vir de outra cidade, só tinha um médico legista, e ali virou aquele tumulto, atrapalhou o trânsito e, mais especificamente, vilipendiou aquela pessoa que tinha morrido, vilipendiou o cadáver, e deixou a família toda vendo aquela situação e nada podia fazer. Então, quando eu estava como secretário de Segurança Pública, em Goiás também haviam pouquíssimos IML. Então nós criamos esse IML e incentivamos a criação do serviço de verificação de óbito, porque as mortes não violentas, elas podiam ser liberadas, ser constatadas sem passar pelo IML. Então isso ajudou muito, né, a resolver esse problema. Então minha cabeça começou a pensar: como é que a gente pode resolver esse problema, né? E talvez um convênio mesmo com hospitais onde não haja IML, né, para que se faça uma perícia provisória, alguma coisa, para não deixar uma senhora morta ou qualquer pessoa numa situação vexaminosa como aquela. Então eu sou uma pessoa que desde pequeno estuda leis e tenho vontade de ajudar. Muitas leis que eu ajudei a fazer no Brasil, 189, ou como autor, ou como relator, ou emendando, né, vieram de experiência na minha área de segurança pública ou de sugestão de pessoas. E assim eu quero continuar.
O senhor é a favor da legalização do porte de armas? Eu sou a favor da posse da arma. Quando nós proibimos o porte de armas, nós tínhamos 45 mil homicídios no Brasil. Hoje nós temos 65, como eu disse. Então, a falta da arma, né, com o homem de bem, não inibiu o crescimento dos homicídios, não inibiu o crescimento dos crimes. Eu sou a favor da posse da arma. O que é isso? Um cidadão de bem, que não tem ficha criminal, que passa por um exame psicotécnico, que faça um curso para ter habilidade, que tem estabilidade emocional, eu acho que esse cidadão tem direito de ter a arma. Ele não tem direito de carregar a arma, mas ele pode ter a arma na sua casa. E, excepcionalmente, para algumas profissões, ou em algumas situações que, evidentemente, colocam as pessoas em perigo, eu acho que deveria ter o porte. Então, acho que nós deveríamos ter a posse como regra e o porte como excepcionalidade. O porte para caminhoneiros, por exemplo, para fazendeiros de regiões não muito próximas de cidade, de taxistas. Então, algumas pessoas necessitam ter essa arma. E hoje os delinquentes, os bandidos, eles acham que vão entrar numa casa e não terão reação alguma, o que é verdade. Então é importante eles terem essa surpresa, né, para inibir inclusive esses crimes que têm aumentado muito em casa. Mas eu sou muito favorável também à posse e ao porte de um livro, né? Eu acho que isso aí as pessoas no futuro, hoje nós estamos precisando combater essa violência com veemência, mas eu acho que a educação, especialmente escola integral, vai levar a ter resultados muito favoráveis no futuro. A posse de arma, ela pode ser até perigosa um pouco para o cidadão que não tem muita formação, reagir a um assalto, às vezes torna a situação ainda pior. A regra é não reagir. Né? A regra é não reagir a assalto. O bandido é mais habilidoso do que o homem de bem. Mas eu acho que naquela ocasião em que houve o desarmamento, ficamos surpreendidos com a quantidade pequena de armas que existiam nas casas dos homens de bem, né? Mas eu acho que é um fator surpresa. E os riscos com acidente ou de reação com a morte de quem tem razão, do homem de bem, embora esses riscos sejam ponderáveis, eles não devem ser capazes de impedir que essa legalização da posse exista. Quais os projetos o senhor tem para o estado de Goiás e para Aparecida, caso eleito como deputado federal? Aparecida, eu vou esperar a demanda do prefeito. Eu quero ajudar porque os prefeitos, os vereadores aqui, têm mais condição de dizer em que eles precisam do recurso, né? Então, olha, naquela época o Maguito precisava asfaltar. Eu vi aqui, andei na cidade, vi que a cidade está bonita, bem cuidada, quer dizer, tem serviço, deu certo aquilo que o Maguito planejou, né? Então vamos ver o que é lixo, é esgoto, o que é que o município vai demandar, né? Recursos para a segurança pública, para a guarda municipal, o que for preciso eu estou disposto a ajudar. Meu lema é, de acordo com a necessidade, você acode quem precisa. E Aparecida é uma cidade que precisa muito. Ainda é uma cidade, embora tenha progredido muito, é uma cidade ainda muito carente e que necessita de muitos benefícios. E para o estado de Goiás, idem, né? Além das leis boas que eu vou continuar a fazer, se Deus quiser, né? Eu quero ter a oportunidade de poder ajudar. Em algum lugar é calçada, em outro é praça, em outro é central de esporte,
e outra é uma escola melhorada, reformas em escolas, bibliotecas. O que precisar, eu estou à disposição para fazer e realizar. A Justiça Eleitoral, nesse ano, resolveu assumir uma postura firme de combate às fake news. O senhor mesmo já lançou um livro chamado Primeira Vítima das Fake News. Fala um pouquinho dessa importância de se combater as fake news e dessa tamanha disseminação que tem havido nos últimos dias também delas. Olha, a internet, ela trouxe para o mundo da notícia uma série de pessoas. São pessoas, a grande maioria, interessadas em conhecimento, interessadas em aprender, interessadas em informar, mas há também aqueles que se aproveitam para utilizar de forma, às vezes só para galhofa, só para brincadeira, mas assim, de uma forma deletéria, para criarem verdades. E outros são profissionais remunerados mesmo, ou ideologicamente instrumentados para combater alguém que não comungue daquela ideologia. Então as fake news viraram uma praga, né? Primeiro contra as mulheres, depois contra os políticos e hoje contra qualquer um, né? As pessoas podem destruir uma empresa, por exemplo, né? Desde um jornal ou uma indústria ou alguma coisa com uma notícia falsa. O TSE adotou uma postura bastante rigorosa em relação a isso. Então quem estiver mentindo ou incentivando a mentira, essas pessoas serão punidas com rigor. Eu lancei realmente um livro contando a minha história, a minha vitória judicial, para que as pessoas tivessem a oportunidade de ler e compreender como muitas vezes uma notícia lançada é capaz de destruir a honra da pessoa. Porque você faz um estardalhaço, cria uma série de situações, e quando a verdade chega, a verdade tem esse tamanho para sair na publicação. Porque notícia boa não vende, né? Vende a notícia ruim. Não é o cachorro morder o dono que dá notícia, o dono mordeu o cachorro. Então, infelizmente, as pessoas gostam dessas coisas mais debochadas, que dão a impressão de escracho, mas eu acho que também já houve uma saturação, né? As pessoas hoje começam a compreender que o mundo não pode viver em razão desses palhaços, né, que tentam a todo custo venderem verdades para se beneficiarem, para se divertirem ou instrumentados ideologicamente por alguém. No ano passado saiu uma notícia no estado de São Paulo em que o senhor declarava que havia muita criminalização na política. O que o senhor quis dizer com isso e o senhor sente que foi uma vítima dessa criminalização na justiça? Sem dúvida. Política? As pessoas... Hoje nós resolvemos o problema nosso é resolvido por Deus, e todos nós que somos tementes a Deus acreditamos muito nesse poder. Agora, o poder temporal, o poder das ruas, ele é exercido pelos políticos. Então, os políticos realizam as coisas para o bem e para o mal. Se o cidadão não compreender isso, o que ele vai fazer? Ele vai ser governado por quem ele não gosta. Então a atitude de não votar, de votar em branco, de votar nulo, é uma atitude, claro, respeitável, mas que leva o cidadão a ter um prejuízo. E isso, eu digo que houve uma criminalização pelo seguinte: todos os políticos foram igualados. Para a população, nenhum presta, nenhum vale nada. Por quê? Porque o dia inteiro o porrete come nas costas de um político. É como se ele não fizesse outra coisa a não ser praticar delinquências. E isso faz o quê? Um fenômeno curioso. Um presidiário, uma pessoa que está condenada há muitos anos, hoje a pessoa favorita para ganhar a eleição no Brasil. Se tivesse solto, ou mesmo preso, se pudesse disputar a eleição, ganharia a eleição. Por quê? Porque todos os políticos foram tratados da mesma forma. Então o eleitor pensa o seguinte: olha, se o Lula
ele é igual a todo mundo, então eu vou votar no Lula, porque o Lula tem serviço prestado. O Lula criou Bolsa Família, criou Bolsa Gás, criou Bolsa isso, criou não sei o que e tal. Aí o outro não presta. Mas não presta por quê? Porque nenhum presta. Então o que eu digo é que há uma criminalização da política. Para o eleitor hoje, na cabeça dele, não tem ninguém que vale nada. E como não tem ninguém que vale nada na cabeça do eleitor, ele vota em qualquer um, ou ele anula o voto, ou ele vota em branco, ou não comparece para votar. E aí vai ser eleito não o melhor, mas aquele que foi escolhido depois que ninguém mais quis um outro. Então essa situação é muito complicada, inclusive para o Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais. O estado de Goiás também. Então você faz uma opção, por que você vai votar naquele sujeito? Porque não apareceu nada contra ele. Mas quais são as qualidades dele? Nenhuma, né? Mas você enfrenta essa situação. Mas quem decide é o eleitor. Talvez o Brasil passe por esse processo de radicalização, e aí você veja o seguinte, você falava de fake news, né? Muitos hoje pregam voto em branco ou nulo, voto nulo, dizendo que esses votos, se ultrapassarem 50%, as eleições serão anuladas e outras serão realizadas. Então nada é mais falso, nada mais absurdo, isso é uma fake news, uma notícia falsa total. Qualquer que seja o resultado da eleição, se a pessoa comparecer ou não comparecer, se votar branco ou se votar nulo, e se isso passar de 50%, quem ganhou, ganhou, né? Aqui em Goiás, o governador, os 3 senadores, os 17 deputados federais, os 41 deputados estaduais e o presidente da República, né? Todos eles serão eleitos independentemente da vontade de quem não foi votar, de quem votou branco, de quem votou nulo. Então é melhor escolher. É isso, deputado. Muito obrigada pela sua presença aqui no jornal. Eu que te agradeço. Obrigado pela oportunidade. É isso, pessoal. O vídeo vai ficar disponível para vocês verem durante o dia ou no decorrer da semana. Até a próxima. Obrigado.